Então, Luciano, falando no paciente que tem o cálculo no rim e saiu do rim, ele teve uma dor, uma cólica e esse cálculo foi parar naquele canalzinho, no ureter. E esperou, já tem alguns dias com cólica, usando medicamento e não melhora. Qual a indicação de tratamento? Bom, para o cálculo do ureter, a gente também tem o tratamento com a litotripsia extracorpórea. Mas ela não é tão eficaz, porque para a litotripsia funcionar, a gente tem que ter líquido ao redor do cálculo. E dentro do canal, no ureter, a gente não tem líquido, porque o líquido passa pelo canal. Então, o melhor tratamento para o cálculo dentro do canal é a cirurgia endoscópica. Quais as cirurgias endoscópicas que nós temos? A ureterolitotripsia semirrígida, que é um aparelho em que a gente consegue acessar esse canalzinho sem corte, através da onde o paciente urina, a uretra, a gente entra com esse aparelho dentro da bexiga e depois entra dentro do canalzinho com alguns artefatos que nós temos que precisamos para conseguir fazer isso. E existe também, além da semirrígida, que é um aparelho rígido, que a gente não tem mobilidade, nós temos o aparelho flexível, que é como se fosse um aparelho de endoscopia ou de colonoscopia, em que a gente também consegue acessar esse ureter e fazer a fragmentação do cálculo. E aí a fragmentação ela pode ser feita de várias formas. Desde da balística, que é como se você tivesse uma britadeira em que você bate no cálculo, como também a ultrassônica, que é como se fosse aquele tatuzão que apareceu na TV, que fez aquele... Então ela vai rodando, é uma broca que roda e vai fragmentando o cálculo, e o famoso laser, que os pacientes geralmente confundem a cirurgia com a fonte que a gente usa para quebrar o cálculo. Então o laser é uma fonte em que a gente usa, ele vibra, gera calor e com isso você fragmenta o cálculo, você vai quebrando esse cálculo que está dentro do ureter. Qualquer uma dessas fontes também a gente pode utilizar para dentro do rim. O ureteroscópio flexível você consegue quebrar cálculos dentro do rim, porque ele é maior, tem um diâmetro maior e ele é flexível, então com isso eu consigo movimentar a ponta dele olhando dentro dos cálices, dentro dos grupamentos de cálices do rim. Já o semirrígido eu só posso utilizar ele dentro do canal do ureter, porque ele não consegue se mover, ele não é tão longo, ele é mais ele não tem uma amplitude tão grande quanto o flexível. É bacana, você falou sobre a diferença do laser e do ultrassom, né, que a gente usa na litotripsia. O paciente sempre acha que ele quer fazer a litotripsia, que é uma técnica externa, né, chama litotripsia extracorpórea por ondas de choque, fala, não, mas eu vou fazer com laser. O laser é alguma coisa que não dá para fazer por fora, não é? Não, o paciente confunde, ele acha que tudo que não se corta é feito com laser. Na verdade, o laser é a fonte que a gente utiliza para quebrar o cálculo. Como eu expliquei, existe o balístico, que é como se fosse uma britadeira. O mais moderno dessa forma de quebrar o cálculo seria o laser. Agora, a litotripsia extracorpórea, a gente não utiliza o laser. Na verdade, o ultrassom utilizado é para localizar o cálculo. E, na verdade, a gente tem nos aparelhos mais modernos, a gente tem 2 ímãs que vão gerar essa onda de choque, que vai ser propagada através de um aparelho, né, na localização que você colocou na máquina, onde está o cálculo. Né? Então, bem dizer assim, não tem nada de laser na litotripsia extracorpórea. O paciente confunde isso porque ele não cortou. Então, para o paciente, tudo que não se corta é feito com laser. Para ele é mais fácil entender dessa forma. E tem espaço ainda para cirurgia de cortar? Então, vamos dizer, há quantos anos? Uns 30, 20 anos atrás, qualquer cálculo no canalzinho a gente tinha que cortar, entrar, buscar. Ainda tem espaço para isso? Ainda não é que tem espaço. Hoje a cirurgia aberta, ou seja, os cortes para a gente tirar cálculo, vai muito do quê? Às vezes da falha que você não conseguiu resolver, não conseguiu tirar um cálculo muito grande do ureter ou do rim. Muitas vezes você, mesmo com todos os aparelhos modernos, mesmo com laser, muitas vezes você não consegue resolver o problema do paciente e você tem que abrir mão de uma maneira definitiva. Tá? Então, hoje, antes da gente pensar em fazer um corte, nós temos ainda a cirurgia laparoscópica, que é a mesma cirurgia que faz com a vesícula, que o paciente também acha que é com laser, que é com os furinhos. A gente pode abrir mão da cirurgia laparoscópica, dependendo do caso, ou, se não resolver, então a cirurgia aberta, que é através do corte. Então, não é que ela não existe mais cirurgia aberta. Vai depender de caso a caso, depende do caso do paciente, o que foi tentado antes, né?
e o que você está querendo. Você pega um paciente que precise resolver de uma maneira rápida e você já tentou e não conseguiu, por uma série de fatores, às vezes o canalzinho do paciente faz um monte de volta, ou você não, o cálculo está grudado, porque ficou muito tempo lá, então o cálculo gruda, como se fosse criou uma inflamação muito grande, muitas vezes você não consegue resolver pela maneira endoscópica. Então você tem que ou cortar ou fazer por laparoscopia. Aí vai depender se o médico tem experiência em fazer por laparoscopia, se ele sabe fazer, e a urgência que o caso necessite.